Olá, meus seres queridos! O vídeo de hoje é sobre controle emocional. Como chegar lá? Sabe quando você perde o controle das suas emoções? Que você faz as coisas sem querer ter feito? Que você fala o que não queria, fala coisa demais ou fala coisa de menos, briga com os filhos ou alguém fala qualquer coisinha e você já explode. Eu já fui assim, tá? Já fui assim, muito explosiva, muito impaciente, totalmente descontrolada às vezes, tomava decisões que não era um bom momento, e a gente cai naquela do arrependimento. Aí a gente se arrepende do que a gente falou, não queria ter falado, e aí às vezes se arrepende, já é tarde demais, né? Porque já machucou o outro. Os nossos filhos, por exemplo. Eu converso muito com meu filho sobre vários assuntos, né? Principalmente sobre as emoções, principalmente sobre consciência, sobre pontos de vista, né? E agora, como tá rolando aí essa história de racismo, então eu gosto muito de conversar com ele, saber a opinião dele, o que ele acha sobre isso e etc, né? E aí a gente conversando sobre isso, eu não sei como a gente caiu no assunto de várias coisas quando ele era criança, que ele gostava de pirata e tal. E aí ele falou comigo, você lembra quando eu falei que eu queria ter uma outra mãe, né? E aí ele falou assim, depois eu me arrependi. E aí, isso me trouxe uma reflexão muito grande, porque nessa época, gente, ele tinha uns 6 anos de idade. Nessa época, realmente, eu era uma mãe muito explosiva, né? Eu sempre fui uma mãe muito amorosa com meu filho, eu não tenho muito o que dizer sobre meu papel de mãe, sabe? Mas eu não tinha paciência. Eu não tinha paciência. É como se eu fosse um copo de água cheio e uma gota já servia para transbordar, sabe? Eu me lembro que eu vivi muito essa situação. Eu tenho amigas que vivem muito isso. E eu recebo, né, nas minhas mentorias eu vejo muito isso também. Há pessoas que se arrependem, depois fica aí no arrependimento. Nossa, eu bati no meu filho. Eu vejo muito essas histórias, bate nos filhos, xinga os filhos, briga com o marido, briga com a mãe, xinga a mãe tudo, briga com os amigos, né? Tudo assim, uma coisa assim descontrolada. Quantas vezes, gente, eu não me arrependi de ter falado alguma coisa, de ter, sabe, dado minha opinião ali, ó, julgado sem querer, sabe? Jogado a culpa no outro, feito outro de errado. Isso é porque a gente não domina nossas emoções. A gente não tem domínio sobre nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos. Quando nós não temos o domínio sobre isso, nós não temos o domínio sobre nós mesmos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós fazemos. Então a gente vai seguindo assim, dominado totalmente pelas emoções. E aí o que acontece? Acontece um certo cansaço emocional, né? E o cansaço emocional, ele leva à depressão. Eu só me dei conta disso quando eu estava em depressão. O que me levou para a depressão, né? Eu vivi a depressão, então nesses períodos, assim, a gente fica muito reflexivo, né? E aí o que acontece? Refletindo, estudando, lendo muitos livros, né? Fazendo minha terapia, eu me dei conta de que o que me levou à depressão, eu achava que era o trabalho, eu achava que era o meu relacionamento que estava ruim, eu achava que foi a perda, né, de um ser querido meu, eu achei que fosse um monte de coisa, a imigração, mudar de país, né, um luto, né, quando a gente imigra para outro país e tal. Mas aí eu descobri que não foi tanto tudo isso. Na verdade, o que me levou à depressão foi minha falta de controle emocional, foi a minha falta de inteligência emocional. Eu não tinha inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, né? É você ter ali uma clareza sobre suas características, sobre suas emoções. É você ter um mínimo de conhecimento sobre você mesma. Porque enquanto a gente não sabe por quê, que aciona, né, o botão da raiva, o que aciona o botão
da frustração? O que que aciona o botão da ansiedade, da impaciência, né? Aquela falta de paciência, que a gente quer tudo assim, ó, rapidinho, que você quer resolver tudo de qualquer jeito, né? Muitas vezes, gente, eu fazia as coisas e aí dava tudo errado porque eu tava com pressa, sabe? Pressa. E aí um dia eu sentei e me perguntei, gente, eu quero chegar aonde? Por que eu tô com pressa, né? Que pressa é essa? A gente não se dá conta dos impactos que nossas emoções têm na nossa vida até a gente cair na depressão. É aí que você realiza que, assim, quanto nossas emoções elas criam o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, o nosso tudo. Nossas emoções elas dominam, né? Se a gente não tomar as rédeas das nossas próprias emoções, elas nos dominam. Então, a partir do momento que você começa a conhecer você, a reconhecer que você perdeu o controle das suas emoções, que você está ali sendo levada por elas, né? A melhor coisa a fazer, né, nesses momentos assim, quando você sente que você não tem paciência, por exemplo, que você está irritada com seu filho, ou com seu marido, ou com qualquer outra coisa, que você sabe que aquelas pessoas ali, porque geralmente são as pessoas mais próximas de nós que nos tira do sério. É ou não é? Nossos filhos. Quem é que sofre com nossa falta de paciência? Nossos filhos, nosso marido, companheiro, sei lá, nossos pais, né, a nossa família ou nossos amigos mais próximos. Geralmente são essas pessoas que sofrem com a nossa falta de controle emocional. Os impactos da nossa falta de inteligência emocional, ele se espalha para todo lado, né? Ele atinge todo mundo. Então é por isso que é importante a gente ter esse autocontrole, né? O autocontrole, gente, não é uma coisa de outro mundo, não. O autocontrole você adquire tendo autoconhecimento, quando você se conhece melhor. É tirar um tempo para você, para se conhecer, para saber assim, por que eu ajo desse jeito, né? Onde isso tá me levando? Por que eu tô com raiva? Por que eu tô com medo? O que tá por trás dessa impaciência, né? Será que é frustração? É insatisfação? Geralmente, impaciência, intolerância aos outros é um alerta que você está insatisfeita, que a sua vida não está te satisfazendo, que tem alguma coisa na sua vida que não está equilibrada, que não está te satisfazendo, que está com a qual você está insatisfeita, né? E isso é o primeiro passo, né? Você se perguntar de onde vem essa emoção? De onde vem isso? Por que que eu tô me sentindo desse jeito? Nunca é as pessoas que causam isso em você. Nunca. Uma coisa que a gente tem que entender, uma coisa que é muito importante entender. Nada vem de fora, tudo vem de dentro. O que você Quando você coloca a culpa no outro, quando você fala que é os seus filhos que estão te deixando impaciente, quando você fala que seu marido está te deixando impaciente, não é verdade. Isso é uma crença, gente. Isso é a gente achar que é o outro que é responsável pelo nosso bem-estar interior. Quando você está impaciente, intolerante, explosiva, isso é um desequilíbrio interior, falta de vida interior. E como a gente resolve isso? Como a gente consegue chegar a um certo equilíbrio na vida, né? Na nossa emocional? É a gente começar a olhar para dentro. O que em mim está causando tanta insatisfação, né? Eu estou insatisfeita? É raiva? É medo? Eu tenho medo de quê? Né? Eu tô com medo de quê? Medo de perder? Medo de ficar doente? Medo de envelhecer? É porque no meu relacionamento não tá bem? Né? Você pega a sua vida como um todo e aí você olha quais as áreas da sua vida pelas quais você está insatisfeita. E uma vez que você achou, né? No meu caso, eu vou dar um exemplo vou dar um exemplo meu aqui. No meu caso, quando eu fiz esse exercício, que eu fui escrevendo, né? Eu fui escrevendo trabalho, dinheiro, área financeira,
meu relacionamento, meu casamento, meu relacionamento com meu filho, o meu papel de mãe, né? Como filha, como irmã, como amiga. E eu fui escrevendo, fui anotando. Ou então, se você não quer anotar, ou se você não pode, você vai pensando, vai. O ideal é a gente anotar, porque você tira aquilo da sua mente, né? E uma vez que você faz isso, eu fui eliminando o que eu achava que não era que estava me causando a insatisfação, né? Eu estava satisfeita da minha vida profissional, eu estava satisfeita, aí eu não estava. Eu estava satisfeita da minha vida amorosa? Não, não estava. Eu estava insatisfeita de minha vida como mãe, da minha maternidade? Tava. Então isso aí eu fui colocando positivo, né? Tudo que estava positivo. E aí, você olha para as áreas onde você está insatisfeita, tá? E quando você chega nas áreas que você está insatisfeita na sua vida, por exemplo, a área profissional, eu estava insatisfeita. Aí você pergunta: como eu posso mudar isso? O que eu posso fazer agora que vai me levar em direção do que eu quero? Como que eu posso melhorar essa situação? Né? Mudar de trabalho, ou conversar com seu chefe, ou sei lá, fazer ou mudar de profissão, ou sei lá, organizar. Tem sempre um jeito. Existe solução para tudo. Isso a gente tem que entender. Tudo tem uma solução. Tudo. Não existe problema sem solução, tá? E aí, o relacionamento, por exemplo, né? Por que eu tô insatisfeita no meu relacionamento? Aí eu fui lá, coloquei as razões pelas quais eu estava insatisfeita, né? Porque tá assim, assim, assado, muita briga, etc, etc, etc. E uma coisa que eu notei que foi muito interessante é que durante todo esse exercício, né, que eu coloquei lá, por que eu estava insatisfeita no meu relacionamento, em nenhum lugar eu, em nenhum lugar ali eu coloquei, eu me sentia responsável. Eu era responsável pelo meu relacionamento. Eu percebi que eu era totalmente irresponsável em relação ao meu relacionamento. Eu não peguei a responsabilidade. Eu não me responsabilizei pela minha relação com o meu ex-marido, né? Na época era meu marido. E isso, gente, foi uma caída de ficha muito grande. Por que que a responsabilidade, quando você escolhe, né, as coisas na sua vida e quando você se torna responsável por tudo que você faz na sua vida, você passa a ser o capitão e você tem o poder de mudar. E naquele momento ali eu me senti totalmente impotente. Eu não tinha controle nenhum de nada, porque tudo estava nas mãos do outro. Tudo que eu escrevia ali dependia do outro. Né? Em nenhum momento eu estava consciente que eu podia mudar a situação. E foi isso que me caiu a minha ficha, sabe? Eu falei, gente, mas isso aqui eu posso mudar, mas isso aqui eu posso mudar. Eu posso conversar com a pessoa. Se não dá, eu posso fazer diferente, né? Então aí eu perguntei, como eu posso mudar isso? Como que eu posso fazer? Que ações que eu posso fazer para que isso mude, né? E assim, teve uma das ações que eu fiz que, olha, foi assim, transformador na minha vida. Foi abrir mão. Abrir mão, gente. Abrir mão de fazer o outro de errado. Abrir mão de colocar o seu poder na mão do outro. Abrir mão da culpa. Abrir mão de se ficar se sentindo culpado o tempo todo. Se você brigou com seu filho, seja responsável. Peça desculpa para ele. Entende? Se você brigou com seu marido e você depois fica se arrependeu porque você acha que não tinha razão de ser aquela briga ali, né? Vai lá e peça desculpa, assuma a responsabilidade. Quando nós assumimos a responsabilidade por tudo na nossa vida, tudo se transforma. E principalmente pelas suas emoções. Porque aí você domina elas. Use as suas emoções a seu favor. E não ao contrário. Conversar com elas. Raiva, por que você está aqui? O que você quer me dizer? O que você quer me ensinar? O que você está me dizendo hoje? Por que você está presente na minha vida agora, né? Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre montar sua equipe interna, tá?
Eu não me lembro, acho que é Domine Suas Emoções, Domine Sua Vida, alguma coisa assim. E nesse vídeo eu coloquei um exercício que é você montar uma equipe. Você fazer das suas emoções a sua equipe. E quando você se sente que a impaciência está chegando, você chama a calma. Serenidade, vem cá, me ajuda aqui porque serenidade me ajuda porque a impaciência hoje ela tá. Ou então você pergunta, universo, como eu posso ter mais paciência aqui? Que consciência se requer aqui agora para que eu possa ter serenidade, né? Porque a gente tem tudo isso dentro da gente, só que a gente não sabe usar. Nossas emoções são realmente uma equipe de trabalho, gente. Elas te ajudam o tempo todo, elas estão ali para te ajudar. Só que em momentos errados, elas acabam atrapalhando sua vida e bloqueando sua vida. E a gente fica numa eterna insatisfação, culpa, se sentindo mal, e aí você vai cair na depressão, no vitimismo, minha vida é uma merda, e etc. Pegue a responsabilidade. Como que eu posso transformar isso? Como? E faça o exercício, escreva ali. Por que eu tô tão impaciente? O que me causa tanta impaciência? O que me irrita? O que está me irritando nesse momento na minha vida? E é muito importante colocar também o que me traz alegria. O que te traz alegria? O que te motiva? Escreve e faça, pratique isso. Então, quando você sentir que você está irritada, pratique aquilo que te causa alegria. Se é ir passear, se é conversar com uma amiga, né? Se é ir andar, se é ir para a natureza, sabe? Meditar, pegar um momento para você, tomar um banho, sabe? Ficar lá, apreciar o banho, apreciar as coisas, apreciar você, sua companhia, porque às vezes, gente, a impaciência é só um excesso de tarefa. A gente fica muito atarefado, fazendo tudo ao mesmo tempo. Sabe, falta de tempo para si mesmo. Às vezes, para mim, né, a depressão, gente, nada mais é do que saudade de si mesmo, saudade de nós, saudade de estar dentro de nós. A gente se afasta da gente. A gente fica correndo para um lado, correndo por outro, cuida de um, cuida do outro, trabalha, faz isso, faz aquilo. E não pega tempo para gente, para nos conhecer, para investir em nós, investir tempo, investir, compra um livro que você gosta de ler, sabe? Faça alguma coisa por você. Todos os dias tente tirar pelo menos 20 minutos do seu dia para fazer algo para você. Só isso. Gente, isso é transformador. Hoje em dia, meu filho fala comigo, meu filho fala o tempo todo, mãe, você é uma outra pessoa. Ele até me pediu desculpa, porque ele falou, mãe, perdão por eu ter querido ter uma outra mãe, eu não quero ter outra mãe. Né? Mas quando ele falou isso comigo, doeu. E dói, gente. Dói, porque eu sei o que é. É muito ruim a gente ficar sentindo culpada. A culpa. Gente, a culpa é horrível. A culpa, ela nos bloqueia, ela nos barra o nosso caminho. Ela nos deixa deprimida, amarga, sabe? A gente vira maracujá de gaveta, sabe? Então, se liberte, abra mão da culpa. Abra mão de fazer o outro de errado. Abra mão de fazer seu filho de errado. Isso muda tudo na sua vida. Seja responsável pelas suas emoções. Quem está com raiva? Não é o seu filho que está com raiva, é você. Então se responsabilize. Ocupe da sua raiva. Vai fazer algo, respira, toma água, bebe um bom copo com água, respira e pede um minuto, fala, filho, espera aí, só um minutinho que a mamãe já volta, tá? Peraí, deixa eu, né? Eu preciso de um minuto para responder. E abra mão de estar sempre disponível também, gente. Abra mão de ser perfeita. Se perdoe. O auto-perdão é o primeiro passo para você conseguir sair, né, da depressão, sair desse espaço de insatisfação, de intolerância, de mal-estar. É muito ruim a culpa, a gente se sentir culpado por algo que a gente falou que não queria, sabe? Arrepender tarde demais. É muito ruim, então abra mão disso. Se responsabilize hoje pelas suas emoções. Faça delas a sua equipe para você criar a vida que você quer. Tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Gratidão.